Boa noite. Desculpa aí a demora, a correria. Esse mês está incrível, né? Acho que está todo mundo animado. Eu quero pedir desculpa aqui. Obrigada, Adri, de novo, né, pelo suporte. Hoje eu pensei o que eu podia falar para vocês, né? Eu quero dar as boas-vindas primeiro para os novos desafiados, né? Eu não sei se a gente tem desafiados dessa semana. Não estou conseguindo ver a carinha, está todo mundo escondido aí, mas tem muitos coaches na sala, bem-vindos. E eu tirei para falar com vocês, muitas pessoas têm me procurado, às vezes, no privado, né, para tirar algumas dúvidas sobre, principalmente, o período de adaptação dos nossos programas. E eu tirei para falar sobre isso com vocês um pouquinho, depois eu dou uma olhada se a gente tem pergunta. Como a Adri falou, peguei o final aqui. É muito importante que vocês interajam com a gente, né? Às vezes, quando as pessoas perguntam sobre alguma coisa, eu peço para chamar no privado, para ver se é uma dúvida que, às vezes, é para todos e que vale a pena expor. Simples de resolver e não cabe ali para todo o grupo, né? Então, sempre quando for uma dúvida mais específica, é legal tá me chamando para eu poder entrar em contato com o coach, para conseguir entender um pouquinho mais o que é de cada um, né? Mas eu queria falar um pouquinho então sobre esse começo. Independente do momento que você está do seu programa, eu hoje estava conversando com alguns amigos no espaço e eu digo sempre assim, que a única certeza que a gente tem, uma das únicas certezas que a gente tem, é que a gente vai comer todos os dias, né, de alguma maneira, até o fim dos nossos dias, não é verdade? Então, quando a gente entra no desafio, a gente resolve, né, decide fazer algumas mudanças, né, de hábito. Às vezes a gente, principalmente quem entra pela primeira vez, tudo é novo, né? Tudo a gente tem muita dúvida, mas nós que já fazemos, às vezes, o segundo desafio, o terceiro desafio, os coaches, nós também temos os nossos desafios, né? Porque a gente também abusa, às vezes, um pouquinho, às vezes a gente tem algum período de férias, ou a gente está num novo momento, né, que é o caso de muitos master coaches, né? A Adri aí, quem acompanha, ela está no novo momento, que eu estou acompanhando pelo Instagram. Eu também iniciei um novo desafio de 30 dias agora, que a gente acabou de voltar da viagem de incentivo, então a gente abusa um pouco, então a gente precisa sempre estar mudando. Então, o que é esse período de adaptação que eu quero falar com vocês? Tudo que a gente vai mudar, a gente, para criar um novo resultado, um novo momento, a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes, né? E a gente tem, cada organismo é único, e a gente precisa prestar atenção no que o nosso corpo está pedindo ou rejeitando. O organismo ele é muito inteligente. E a nossa nutrição, ela ajuda o nosso organismo a melhorar as escolhas. Tá? Então, o que é esse período de adaptação? Muitas pessoas, quando iniciam os nossos produtos, a maioria das pessoas não tem o hábito, por exemplo, de tomar água, tomar muita água. E algumas pessoas sentem diferença, por exemplo, no intestino, ou sentem dificuldade, às vezes, de abrir mão do carboidrato, sentem dores de cabeça e acham que isso é a falta do carboidrato simples. Aí eu preciso do açúcar ou eu preciso do doce. E, na verdade, não é nada disso. É o seu organismo que está se adaptando a novas escolhas, né? Então, eu vou falar algumas queixas aqui principais que eu escuto das pessoas e vocês vão completando aí com algumas dúvidas que vocês tiverem. Muitas pessoas reclamam, às vezes, de intestino. Alguém passou por isso ou passa por isso? O intestino solta demais ou o intestino prende demais? Então, o que pode acontecer? Todos os nossos produtos, né, a nossa nutrição, principalmente o nosso shake, o nosso pó nutricional, ele é muito rico em fibra. E a grande maioria das pessoas não tem esse hábito, usa uma quantidade insuficiente de fibras durante seu dia. Pode ser uma das adaptações do seu organismo. Ou as pessoas
não tem o hábito de tomar muito líquido. E isso pode, num primeiro momento, segurar ou ressecar um pouco as fezes, para quem tem o intestino mais regular. Ou as pessoas estão tão intoxicadas, mas tão intoxicadas, que as nossas bebidas, principalmente o nosso Herbal Concentrate, o nosso pó nutricional, por ser rico em fibras e por tudo que o corpo precisa, começa a promover uma limpeza no nosso corpo. E isso, cada organismo vai reagir de uma forma. Então, são a principal queixa que eu escuto. E outra reação que quem escuta aqui as nossas dicas, eu sempre bato muito nessa tecla, muitas pessoas ainda têm, adultos, o mau hábito de usar o leite, né? O leite, ele não é recomendado, ele não é necessário para adultos. A criança a partir dos 2 anos, gradativamente, para de produzir uma enzima que o nosso corpo produz para digerir a lactose. Então, todos nós, a partir dos 2 anos, somos intolerantes à lactose. Alguns desenvolvem uma sensibilidade maior, outros menor. Mas não há necessidade de usar o leite de vaca, né, o leite comum. E a gente, aqui em casa, a gente já não tem esse hábito há alguns anos, mas a grande maioria das pessoas tem. E muitos iniciam o uso dos nossos produtos, principalmente do shake, com leite. E aí, quando você pergunta o que a maioria, né, dos clientes e das pessoas fala, eu sempre tomei leite, mas é o café com leite. Então, é o café com um dedinho de leite ou com um pouquinho de leite ali, uns 100 ml. Começa a utilizar a nutrição, usa aí de 250 a 300 ml 2 vezes ao dia, dá meio litro de leite. Isso também pode ocasionar algum tipo de reação. Então, gases, estufamento. Então, por que eu gostaria de passar isso para todos, né? Que é uma dúvida recorrente. Muitas pessoas procuram e perguntam e têm essas reações. Então, entender que a gente precisa sim acompanhar de perto, todos os coaches são preparados para isso, mas é importante que a gente entenda que são reações normais do nosso organismo. Tá? Primeira coisa que mais relatam é esse tipo de reação. Sobre dores de cabeça, né? O nosso organismo, ele é um organismo muito inteligente, ele não precisa dos excessos, a gente que vai estragando ele ao longo da vida, né? Então, o nosso corpo, a sensação de dor de cabeça, que algumas pessoas relatam, geralmente 70% das vezes é por falta de água. Às vezes, a gente se empolga tanto com o nosso Herbal Concentrate, que ele é tão incrível, que a gente acaba substituindo e tomando muita bebida, né, muitos dos nossos chás ao longo do dia, e esquecendo de completar com água. E esse desequilíbrio hídrico, né, a gente vai estar hidratado com as nossas bebidas, com as fibras, isso é excelente, mas a gente também precisa da água pura. Então, enquanto você estiver no processo de perda de peso, é importante usar aí 1,5 litro, 1 litro de chá para cada meio litro d'água. Quando você estiver estabilizando o seu peso, você pode fazer ali meio a meio, mas não tem problema usar um pouquinho mais de chá do que água, mas é preciso a água também, né? Não é o que geralmente a gente acha é a falta do carboidrato, e não é isso. Geralmente é a falta d'água. Lembrando que é caso a caso, conversa sempre com o seu coach, mas a gente precisa estar preparado para essas reações, tá? São as duas que mais as pessoas relatam, né? Não tem ninguém no chat, eu queria que vocês me fizessem alguma pergunta de alguma coisa, algum detalhe mais importante. Essas duas queixas iniciais são as que me vieram mais na cabeça. Falando sobre as fezes, de novo, a gente tem uma mudança, sim, tanto no volume das fezes, quanto na consistência, né, nesse período de adaptação, e a gente precisa tentar que a proteína, né, a nossa proteína, ela é incrível, que ela é uma proteína de origem vegetal, então ela pode ser usada sem risco de excesso para o nosso corpo, mas ela também pode, dependendo do complemento da nossa alimentação e da quantidade de água, causar um ressecamento ou aumentar, né, a liquidez das fezes. Então, a gente precisa observar de perto. Eu sempre falo, né, pensar em proteína, quando a gente come muita carne vermelha, que é uma fonte de proteína boa, mas que vem com os amigos não tão bons, né, que é gordura, o nitrito, os aditivos na carne, tudo, eu não sei se a maioria aqui sente isso, mas a gente sente uma dificuldade maior
no funcionamento do intestino. Alguém já percebeu isso? Quando come muito churrasco, a gente fica mais cheio. Então, essa reação da proteína animal, pensando no churrasco, é diferente essa saciedade da proteína vegetal e da assimilação, mas aquela sensação, às vezes, de evacuação, ela é semelhante. Então, a gente também precisa prestar atenção, principalmente nas nossas bebidas, né? No Fiber Mix, no Power Drink, todos eles que a gente tem muita combinação proteica, e observando isso em relação às fezes, tá? Rodrigo, bem legal, ó. Existe um equívoco que a gente aprendeu com uma nutróloga em um dos treinamentos, que inclusive eu descobri isso tem pouco tempo, tá? Que é uma pesquisa nova, né, na nutrologia. Muitas pessoas associam o uso do nosso SHA-2, que é o Herbal Concentrate, o SHA-2 dos espaços, à tontura ou a elevar a pressão arterial, etc. Nesse treinamento que a gente teve, o que ela explicou? Quem vai agir, né, atuar na nossa hipófise, que é o centro de saciedade, de ansiedade, tudo, é o NRG, né, que é o copo 1 do espaço e é a bebida à base de chá preto e ele é um biorregulador. Geralmente, quando as pessoas tomam ou o NRG, ou acabam o NRG e vão tomar o segundo copo, que é o Herbal Concentrate, as pessoas começam, às vezes, a ter uma tontura e associam esse desconforto à segunda bebida. O que costuma acontecer? O Herbal Concentrate, ele tem uma propriedade, eu não vou lembrar o nome, eu não vou falar aqui para não me equivocar, mas um dos componentes dele é um componente que ajuda a regular a pressão arterial. Então, foram estudos, né? Ela passou essa pesquisa, que esse componente, ele ajuda a diminuir, a deixar ela sob controle, não a aumentar a pressão e dar essas tonturas. O que acontece quando as pessoas reportam isso, geralmente, o NRG, como ele vai direto ali, é um biorregulador, ele vai atuar no nosso cérebro, quando a gente está muito agitado, ele vai lá e dá para acalmar. E geralmente isso acontece quando a pessoa já está tomando o segundo copo, e aí dá essa sensação de tontura. Mas não chega a ser algo relacionado à pressão ou a algo negativo. É uma forma do organismo equilibrar. Mas muitas pessoas, quando reportam isso, quando não tomam o primeiro copo, quando é só o Herbal Concentrate, geralmente elas são sugestionadas porque elas dizem que não podem tomar chá verde, grande maioria. Eu não posso tomar chá verde que me faz mal. Eu não posso tomar cafeína que me faz mal. E o nosso cérebro, né, a Adri é especialista nisso, a nossa mente, ela mente para a gente para proteger a gente. Então, assim, na composição da nossa bebida, não existe nada que possa dar essa tontura, por exemplo. Tonturas no início, as pessoas, elas geralmente começam a prestar atenção nos intervalos, né? E aí elas começam a se privar de excessos e o organismo começa a reagir, e essa tontura geralmente é por conta desse biorregulador, que faz o nosso organismo falar, não, pera, vamos ajustando aí. Mas com muita água, prestando atenção e não ficar mais de 4 horas sem colocar nenhum tipo de refeição, né, nenhum alimento no organismo, tendem a passar. Bianca, ela me perguntou aqui no privado, mas eu vou repetir a pergunta. A gente, né, os coaches, e no rótulo, tem a orientação de gestantes ou mulheres amamentando ou idosos, grupos específicos, perguntar ao nutricionista pelo uso do produto. Bianca, né, e todos, a Herbalife, ela é muito correta em seguir a legislação de cada país que ela entra. E, por lei, né, alimentos, substitutos parciais de refeição precisam conter no rótulo essa informação para grupos específicos procurarem um especialista em saúde. Por que é feito isso? Tudo bem que os nossos produtos eles só são encontrados pela mão de um coach, né, ou de alguém que vai acompanhar, mas o que a Anvisa entende por isso essa lei da rotulagem? A gestante, o idoso,
eles muitas vezes, eles não podem, né, principalmente uma gestante, por exemplo, vamos falar que uma mulher amamentando uma gestante, ela não está no momento de focar na perda de peso. O foco, principalmente da gestante, é ela conseguir a nutrição adequada para gerir uma vida, né? Então, é para que não seja feito uso indiscriminado de uma gestante lá comprar o pote, ler, fazer as 2 refeições e entrar no programa para eliminar peso, né? A gente usa, né? Não só eu usei na minha terceira gestação, com toda a segurança, durante a gestação e pós-parto. Nós temos já centenas dentro do Herbalife, clientes que usaram e usam os produtos, então é super seguro. O que a gente só precisa acompanhar? Os intervalos mudam, se ela está enjoando, se ela não está enjoando, vai mudar, mas não é nada que precise ser um especialista. Você dá a sorte de ter não só eu, mas vários nutricionistas no grupo, vários médicos, né, que nos dão suporte, mas para que não seja feito esse uso indiscriminado, sabe? Começar a pirar de eliminar peso. Eu, por exemplo, ganhei só 7 quilos na minha terceira gestação. E o recomendado é de 9 a 12. Mas a minha filha nasceu com quase 3,3 kg, 3,200 e pouco. Então, sendo acompanhado pelo médico, a criança ganhando peso, a mãe não precisa ganhar peso, pode ser uma troca. Por exemplo, se a mãe é obesa, ela pode não ganhar nem 1 quilo se o bebê estiver crescendo, ela está trocando ali. Mas existe toda uma restrição. Oi, pessoal, travou aqui o áudio da Angélica. Ela já deve estar voltando aqui, deve ter sido a internet dela. Vamos esperar um pouquinho aqui. Produtos e tá linda, que eu vejo ela como coach nos Oi, grupos, Angélica. às vezes. Travou um pouquinho, um tempinho gravado. Se puder repetir o que você estava falando. Oi. Oi, ficou um pouquinho travado um período. Se você puder repetir o que você estava falando. Será que ela caiu da sala? Deixa eu ver. Ah, voltou. Oi, Angélica. Deixa eu ver se preciso liberar teu som. Desculpa, é o sinal. Oi. Qual parte que vocês não ouviram? Desculpa. Então, foi uns 30 segundos que ficou pausado ali. É o final do que você estava vindo falar. Da gestante? Isso. Então, só concluindo, então, é uma lei de rotulagem para que a gestante ela não tenha aquele uso para eliminar peso. Então, como eu não sei se vocês ouviram, eu usei na minha última gestação, nós temos várias amigas dentro da Herbalife que usaram também durante a gestação e durante a amamentação, então é um uso seguro. Vai mudar, às vezes, o intervalo, uma mulher enjoa mais do que a outra, né? A outra tem mais fome do que a outra. São detalhes que não diferem tanto assim dos clientes que não estão passando por esse período, mas que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção. Só isso, tá? Mas é seguro usar sem nenhum problema. Uma lei de rotulagem, como a empresa é muito correta, né, e procura seguir toda a legislação, é por isso, tá? Apareceu alguma pergunta aqui, sumiu porque eu saí, voltei. Quem quiser repetir, depois da gestante, eu não lembro o que me perguntaram, que sumiu aqui o meu chat. Se você puder ler para mim, Adri, no fundo aqui. Deixa eu pensar outro desconforto que reportam bastante, mas geralmente é isso, né? É uma dica que eu queria deixar aqui, né? Quando eu falei do leite, principalmente quem está no primeiro período de uso, se puder evitar o uso dos laticínios, pode ser durante os 30 dias, faz 10, 15 dias evitar. O leite ele fermenta muito, ele aumenta as medidas de abdômen, né? Ele pode causar mais gases. Então eu sempre recomendo usar, se vai usar 2 vezes,
gosta muito de leite, faz uma com, uma sem, né? Procurar evitar. Bianca, até quem está amamentando pode usar todos os produtos com segurança. Informação de rótulo, tá? E a única dica que eu dou, foi o que eu fiz e que eu falo muito para as mulheres amamentando, é assim: o Herbal Concentrate, por exemplo, acabou de amamentar, toma ele, porque até você produzir e for para a próxima mamada, né, o próximo horário, o seu corpo já utilizou, você já teve mais benefício. Então, é uma dica que funcionou para mim, tem funcionado para as mães, e é só isso que eu falo, mas pode usar tudo sim, tá? As dragas, principalmente do Herbalife Line, né, o ômega 3, a gente recomenda, inclusive, que use durante toda a gestação e antes, né? A mulher que está pensando em engravidar, começar a usar, porque o ômega 3 ele é poderoso, a ação neurológica do bebê, ele vai agir com muito mais poder, sabe? Naquela produção dos neurônios, e é muito, muito legal. A gente vê as crianças, né, que tudo bem que a gente sabe que elas estão mais ligeiras hoje, né? Mas as crianças, os Herba Babies, eles são fora da média, assim. Você vê que eles têm um desenvolvimento mesmo mais acelerado no raciocínio e na imunidade. As crianças, elas são mais blindadas, né? E isso é muito, muito legal, porque a gente vai deixando o organismo funcionar no melhor dele desde pequenininho, né? Então pode usar sim, viu, Bianca? Sem nenhum problema. E a Laís, não sei se deu para ouvir, que ela falou que está grávida, né? Que eu elogiei aí, que eu vi ela como coach, que ela está bonitinha aí de 38 semanas, bem, bem saudável. Parabéns. Gente, que ninguém tem mais dúvida, não sei se aqui tem bastante cliente. Os clientes que de repente tiverem vergonha, quiser mandar no privado para mim, eu respondo aqui, tá? A gente gosta de falar que não tem pergunta boba, assim, pergunta ruim, né? As dúvidas, elas surgem para quem está começando, e a gente que às vezes nem está começando, surgem novas como é que fala? Sempre tem uma novidade, né? Eu brinco que eu estou começando mais um desafio, a gente sente como é que fala? Outras dificuldades, né? A gente acaba aprendendo muito com os clientes quando eles trazem as perguntas também, e as pessoas têm me perguntado muito, principalmente dessas reações do organismo no início. Quantas vezes você pode usar? Bianca, aí é legal o seguinte, ó, você está amamentando, é isso, né? Eu não entendi se você está amamentando ou está grávida. É assim, se está acima do peso, amamentando ou durante a gestação, não é que não pode tomar 2 shakes, pode. Como o doutor Nathaniel diz, na dúvida sempre toma um shake. É melhor tomar um shake do que comer uma coxinha, ou qualquer coisa assim. Mas, na regra, né, pode usar uma vez pelo menos ao dia, e se tiver acima do peso, até 2. O que vai mudar realmente são os intervalos e a quantidade dos alimentos. Só isso, mas pode usar até 2 vezes de forma segura. Tem alguns clientes que são intolerantes à lactose. Podem tomar shake? Pode tomar shake, mas não faz com leite, faz com água, tá? Não tem... Quem a gente sempre tem uma atenção maior são os alérgicos mesmo, não são os intolerantes, aquelas pessoas que são alérgicas. Mas o alérgico, ele já vai te falar que ele é alérgico, ele já tem uma atenção diferente, mas a grande maioria é só intolerante mesmo. Se vocês não estiverem me ouvindo, vai me avisando, tá, gente? Porque às vezes cai aqui na internet. Sódio, vou falar do chás. Então vamos lá. Rodrigo, eu falei, essa semana alguém perguntou no grupo, eu não lembro, sobre a quantidade de sódio da sopa. Quando lançou a sopa, né, da sopa instantânea, né, a sopa lanche, a gente ficou muito assustado, muitas pessoas olharam, nossa, é muito sódio e tal, e aí a gente foi pesquisar. Eu passei isso no grupo, uma tabelinha, mas é interessante que a gente saiba o seguinte: o sódio, ele tem várias variações, né? O hipoclorito de sódio é o sal de adição que a gente usa. Esse sim é muito preocupante, a gente precisa ter uma dosagem ali controlada, e é esse sódio que ele pode causar problemas no nosso organismo. O sódio, aquela necessidade até
2.000 miligramas por dia, ele é necessário para o funcionamento do nosso corpo. E o sódio que tem nos nossos produtos, tanto na sopa lanche quanto no shake, né, na NutriSup, é a quantidade ideal para uma refeição saudável. Então, pode usar sem nenhum problema, não é o sódio do sal de adição, né? É uma outra variedade, é só de sais mesmo, né? A gente tem mais de 40 tipos, eu mandei essa tabela, né? Super interessante, porque o sal ele não é só o sódio, ele tem uma composição para, né, fazer esse alimento. Então, sobre o sódio que a gente tem nos produtos, o sódio fora, a gente precisa prestar atenção sim, porque tudo, se você for olhar nos rótulos, tem sódio. Então, a gente precisa prestar atenção, mas em relação ao que tem no nosso produto, é equilibrado, tá? Labirintite, Carla, pode. O que a gente recomenda? Vai adaptando, tá? Então, a pessoa, porque é o que eu falei, não é a reação do chá. Geralmente é a cabeça, que as pessoas acham que não pode com cafeína, não pode com chá verde, não conhece o processo de fabricação dos nossos produtos, que eles já são preparados para tirar o que não é bom das ervas e o que não vai funcionar de forma positiva para o nosso corpo. Tá? Os nossos produtos têm essa tecnologia, por isso que a gente confia tanto, por isso a eficácia deles, tá? Pode usar, mas eu sempre recomendo, por esse processo, né, mais da cabeça, faz ele bem diluidinho com mais água, depois vai colocando, coloca meia colher medida até colocar uma colher medida. Se a pessoa sentiu qualquer desconforto, toma bastante água, porque já vai funcionar no corpo, mas pode usar sem problema, tá? Todas, tanto o NRG quanto o Herbal Concentrate. Acho que é isso. Gente, é o que eu falo, né? Se for deixar aí falando, vai vir um monte de coisa na cabeça, tem muitos detalhes, mas se a gente usa os pilares do nosso desafio, de jejum com shake, tabletes 3 vezes ao dia, refeições proteicas em todas as refeições, fontes de proteína em todas as refeições, evitar ao máximo os carboidratos, mesmo que sejam os integrais, porque mesmo os integrais, eles vão comprometer o seu resultado impactante, que é o que a gente quer nesse desafio, né? Quanto mais você usar esses pilares, praticar atividade física, cuidar do sono e prestar atenção nos seus gatilhos, que eu acho que é o mais importante, a gente reconhecer o que faz a gente dar uma deslizada, é muito mais simples do que a gente imagina ter bons hábitos. Porque mesmo quando a gente erra, olha, eu vou fazer 14 anos em novembro, que eu piso também, né? Como todos. Mas você cria consciência, você começa a descobrir e se conhece tanto o seu corpo que você sabe exatamente aonde você errou. Muito simples de consertar, né? Então, eu quero já finalizar, porque eu acabei me atrasando, mas já passou das 10. É muito mais simples do que a gente imagina. A gente precisa respeitar o nosso corpo, então prestar atenção aos sinais que ele dá, com a utilização correta da nutrição, da suplementação da Herbalife. O corpo ele vai te avisar do que ele não quer, e quando você insistir com ele, ele vai ter reações para te ajudar a se manter no foco. Então, o mais importante é você criar consciência, aprender sim, né, praticar e ter paciência. Não é do dia para a noite que você vai tomar de 4 a 6 litros de água, não é do dia para a noite que você vai conseguir abrir mão de tudo que você sabe que não é bom. Então, procura focar nos pilares, né? Começa todos os dias o seu jejum com o shake, ele é um poderoso facilitador. Bebe bastante chá e bastante água, presta atenção nas suas fezes, né? Toma os tabletes, cola no seu coach, é importante. Às vezes as pessoas me chamam para tirar dúvida, o que eu posso, eu quero sempre ajudar sim, mas se eu chamo o seu coach e ele não sabe das suas refeições, a gente não tem como te ajudar, porque o produto ele é incrível. Se você se manter nos pilares, ele vai te ajudar. Mas se a gente não tem os detalhes, às vezes, porque o erro está naquele detalhezinho, tá? Então, usa mais o coach, porque o seu resultado com certeza vai ser muito maior. Adri, quer completar com alguma coisa, gatona?
Quero pedir pro Rodrigo pôr uma camisa que aqui tá tão frio e ele tá sem camisa. Isso é um abuso. Tá fazendo inveja, né? É, não, isso é um abuso. Ele deve estar morrendo de frio. E esquentou, você acredita? Hoje também tá uma noite bem gostosa aqui. Mas não dá pra ficar sem camisa, não, Rodrigo. Brincando, Rodrigo, não precisa fechar a tela. Mas a gente ficou com inveja mesmo, Rodrigo. É inveja pura mesmo. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver quantos graus que tá aqui em Curitiba. Até fiquei curiosa, vou ver aqui 14 também. 14 graus! Não, 14 para ficar sem camisa. Não, curtam aí o calorzinho, bom é isso. Gente, é isso. Obrigada, Angélica, valeu pelas dicas. E bora lá continuar no foco, aproveitar para quem está no frio, que não é o caso do Rodrigo, o frio ajuda a queimar ainda mais calorias, ativar ainda mais. Não é verdade? Isso mesmo. Melhor hora para eliminar peso. Isso tudo que a gente precisa de mais caloria, papo furado, não precisa. O seu corpo ele precisa da mesma nutrição, é tudo a cabeça. A gente quer mais conforto e a gente acha que comendo vai ficar mais quentinho, não vai não. Para equilibrar a temperatura corporal, o metabólico aumenta, a melhor hora para perder peso. É isso aí, com certeza. E bora lá, então. Vamos torcer aí para esfriar mais ainda, então. Beijo, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.